Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, o Senhor é aquele que nos concede a vitória, o Senhor é aquele que nos fortalece, que nos direciona. Jesus estava a anunciar as boas novas, do qual a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E vem e lhe dizem: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus, apontando ali para os discípulos, lhe disse: quem é a minha família? E ele disse, apontando aos discípulos: a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Este é meu irmão, é minha irmã. Será a mãe, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Todo ser que respira está dependente do único mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus. Até mesmo ali a sua mãe e seus irmãos, que a Bíblia nos diz que eles não se davam bem com Jesus. Já em relação a Jesus, a seus pais, quando ali ele tinha 12 anos e ali ele estava dizendo: não sabeis que vim fazer a vontade do meu Pai, da qual a Bíblia diz que a sua mãe guardou aquelas coisas em seu coração. Mas a Bíblia diz que em tudo ele foi sujeito a eles. Quando na transformação do vinho, da água no vinho, a própria mãe, ele disse: mulher, que tenho convosco que tenho convosco, ainda não me é chegado a hora, da qual ela diz que o vinho deles acabaram ali da festa. Porque ainda não era chegado o momento daquele que havia de padecer por amor daqueles que creem nele, onde ele passou pela morte, e morte de cruz, ressuscitando ao terceiro dia, do qual o Pai o ressuscitou. Aquele mesmo que o Pai disse na transfiguração: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim ele nos ensina, assim como fazemos a vontade do Pai, temos que fazer a vontade do Filho. Aquele que faz a vontade do Filho, assim como aqueles da qual ele chamou de amigos, que encheram as talhas que os judeus usavam de purificação de água, e houve a transformação do vinho novo. Jesus disse: aqueles que fazem a minha vontade são meus amigos. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, daqueles que perseveram anunciando o Evangelho, a nova ordem, aonde doutrinas meramente como purificações exteriores, cerimoniais por elementos como pão, suco de uva, isso tudo Deus permitiu esta falta de ignorância, até que fosse instituído a nova ordem, do qual aonde há o Espírito há liberdade. Não são doutrinas meramente humanas que são impossíveis de os salvar, e ainda têm distanciado o povo de Deus e causado a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Os filhos da desobediência, que acumulam iniquidade sobre iniquidade, porque não estão segundo o direcionamento do Espírito Santo, seguem ondas teológicas que vai e vem e nada lhes acrescenta, não conseguem alcançar a santificação e purificação por meio da lei, e ainda desencaminham aqueles que estavam prestes a entrar no reino dos céus, como está escrito: vós sois aqueles que apropriaste a chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar.
Vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo e não move um dedo para os ajudar. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre aqueles que seguem heresias, doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar e os justificar. Mas ele é aquele que os vence, porque o Evangelho, seu anúncio, primeiramente para a salvação da alma daquele que a possui, porque um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco. A luz para que a gente seja guia de cegos e assim anunciamos o Evangelho. Porque ele disse: hipócrita, por que quereis remover o cisco do olho do seu irmão enquanto há uma trave no seu? Remove primeiro a trave que há no seu olho para depois remover o cisco do olho do irmão. E assim, mais um dia nós anunciamos não aquilo que nos é próprio. A palavra nos diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que gera a família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual é o seu irmão, é sua irmã e será a mãe, a noiva que está sendo preparada para o casamento com o marido espiritual, que será a coroa para o seu esposo, a mulher virtuosa. E assim nós temos que perseverar dia após dia, santificando enquanto há tempo, purificando enquanto há tempo. Mas a Bíblia diz que muitos, obstinados pelo sucesso, seguiriam seus próprios intentos, onde o seu Deus é o seu próprio umbigo, o seu estômago, aqueles que comem da carne das ovelhas e arrancam as suas lãs. E Jesus é aquele que aparta as ovelhas que não têm pastor e que trata com cada um examine-se a si mesmo, com aqueles que são como lobos ferozes, exterior de ovelha, mas como lobo feroz. Passam meramente um esmalte exterior, mas o interior é como um sepulcro caiado. E Jesus é aquele que os vence pelo sopro da sua boca, sem intervenção humana. Basta que a gente continue segundo a fé e orando e vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.